Mais de 16 bilhões de senhas foram expostas no maior vazamento de dados da história, incluindo contas de portais famosos. Então, se você preza pela sua segurança, é melhor assistir isso aqui antes que alguém assuma a sua conta. E aí, Rodrigo? Teve uma notícia quente aí no mundo da tecnologia, né? Em que o pessoal é super bem intencionado, tá roubando contas aí de pessoas inocentes, né? E a gente sabe que vários portais famosos foram atingidos por essa exposição, né? E é aquela coisa que a gente estava até falando em off aqui antes, que é que a gente não tem um segundo de paz no mundo digital, cara. A gente sempre acha que a gente está caminhando para um mundo seguro digitalmente, que a gente está tranquilo, tal, aí mais vazamento, aí lá vamos nós resetar senhas de novo. E aí, o que você tem pra gente? Temos essa notícia que a gente vai ler, mas primeiro dá o seu parecer aí. Então, cara, é complicado, né? Porque hoje em dia a fragilidade dos sistemas de segurança, não que eles são mal projetados, mas assim, acho que como tem um avanço muito grande de tecnologias que são aplicadas para o mal, né? Então isso acaba trazendo aí mais problemas, né? E realmente, acho que essa questão de senhas, as pessoas não dão a devida atenção, né? Ou colocam senhas muito fáceis ou com poucos caracteres. Tem gente que coloca senhas de 6 dígitos numéricas. Então, assim, se você preza pela sua segurança, pela sua privacidade, e se você não gosta de ter dor de cabeça, é muito interessante focar aqui em senhas mais complexas, né? Mais difíceis de descobrir, com mais caracteres, tá? E não é, assim, matematicamente falando, não é se você usou caracteres especiais ou se você usou números ou letras que trazem a dificuldade da sua senha. Tem a ver com o número de caracteres, tá? Então, uma senha de 10 dígitos é bem mais difícil de ser quebrada, descoberta, do que uma senha de 6, por exemplo, né? Mas no caso aqui, o vazamento expõe realmente que nem as grandes empresas estão 100% seguras, tá? Então, assim, se você também não tem o hábito de alterar suas senhas, fica a dica aqui também. E fazer isso com certa frequência, porque se sua lista sai, se seu e-mail e sua senha saem numa lista dessa e você não muda, alguém lá e tentar fazer alguma coisa contra você, a chance é muito grande, tá? E a gente vai fazer um resumo aqui de uma notícia que saiu no G1, cujo título é Vazamento de dados expõe 16 bilhões de senhas de site. Especialistas contestam os números. O site Cyber News divulgou a descoberta de um mega vazamento de dados contendo supostamente 16 bilhões de senhas, reunidas em um único arquivo de 1,2 terabytes, apelidado de Mother of All Bitches. As credenciais estariam ligadas a serviços como Apple, Google, Facebook, Microsoft e o X, né, o antigo Twitter. Apesar da gravidade, especialistas em segurança cibernética alertam que o número pode estar inflado, já que a base seria uma compilação de vazamentos antigos, com muitas credenciais duplicadas ou já inativas. Ainda assim, recomendo trocar as senhas reutilizadas e ativar a autenticação em dois fatores, devido ao risco elevado de phishing e roubo de identidade. Eu acho que tudo tem os dois lados, né? Tem a pessoa que quer prejudicar e tem você. Porque assim, vamos fazer uma analogia besta aqui com um ladrão de casa. Você tem duas casas, uma com um muro baixinho, sem nada, e o portão destrancado. Mesmo padrão de coisas dentro da casa, onde o ladrão vai? Ele vai na casa mais fácil de entrar, né? Se a outra casa tiver um muro mais alto, uma cerca elétrica, uma serpentina, câmera de segurança, alarme, pô, dificulta um pouco mais a vida dele. Não quer dizer que ele não vá, mas dificulta. Na segurança digital é a mesma coisa. Senhas mais complexas, autenticação em dois fatores, muita gente não habilita, tá? E muita gente habilita e sofre com isso depois, porque não sabe qual e-mail utilizou, enfim, então assim, vamos ter um pouco mais de cuidado com essa questão, tá? Porque daqui para frente, a vida nossa vai ser cada vez mais digital, tá? Hoje tudo que a gente faz, basicamente, é no computador, é no celular. Isso para tudo, tá? Para compras, para entretenimento, para dinheiro, para tudo. Então, assim, você não vai querer ter pessoas mexendo aí na sua vida privada. E a gente vai avançar aqui. O Jonathan teve aí uma história infeliz, né? De um hack aí. Eu felizmente nunca tive problemas com isso, até porque eu sou muito exigente com segurança, de um nível assim, que extrapola talvez a normalidade. Por exemplo, eu não logo
nada, nenhuma coisa minha em computador de terceiros ou celular de terceiros. Então, se um dia eu for na casa de alguém e precisar acessar meu e-mail, eu não vou de forma alguma acessar meu e-mail no computador dessa pessoa, tá? Eu jamais vou plugar um pendrive no meu computador de alguém que eu não, assim, de qualquer pessoa. Pode ser meu melhor amigo, pessoa, parente próximo, não vou plugar, porque assim, eu não sei onde esse pendrive foi antes, pode ser que tenha algum vírus ali que vai entrar na minha máquina e vai me infectar. Apesar de eu também pagar antivírus, mas assim, eu sou o cara que preza muito pela segurança. Autenticação em dois fatores também, tá? Coisas que não tem nenhum tipo de problema de vazar a segurança, de vazar a minha senha, eu coloco uma senha besta, tá? Agora, coisas que eu sei que pode dar problema, senhas hiper complexas, assim, com 20 caracteres ou mais, autenticação em dois fatores, enfim, e assim por diante. Mas, Jonathan, conta aí pra gente, cara, o que você passou, quais foram os aprendizados e o que a gente pode passar pra galera aí. Então, bicho, ó, o ano passado, inclusive foi quando eu tava no Brasil, no meu último dia, ou penúltimo no Brasil, entraram no meu Insta, cara. Aí eu, pô, mas o que aconteceu, né? Tal, começaram a mandar mensagem, ô, o que que é isso aqui que você tá anunciando, né? Tipo, o pessoal tava anunciando coisa de, acho que criptomoeda, não sei, ganhos certos, não sei o que. Aí pegaram uma foto minha com a da minha esposa, montaram uns negócios, começaram a publicar nos stories e tal, e mandou DM pra um monte de gente no Insta. O mais doido foi que a pessoa olhou as conversas pra ver as pessoas que eu já tive conversa, né? Para ver quem que eu tinha mais proximidade ou menos. Eles olharam o meu padrão de escrita, eles mantiveram um padrão de escrita para tentar empurrar um golpe nas pessoas ali. A sorte é que todo mundo que recebeu essas mensagens veio e denunciou para mim, tipo via WhatsApp. Meu WhatsApp estava livre e tal, e começaram a denunciar. Eu falei, ó, beleza, gente, mas vamos fazer agora um mutirão para denunciar a minha própria conta. Porque precisa denunciar lá os posts para que a pessoa perca o direito de publicar, né? As pessoas param de ver, perde o direito de mandar DM e tudo mais. E a pessoa fez isso no Face, né? Porque como as duas coisas ficam conectadas, a pessoa tem acesso a um, tem acesso ao outro. E como que isso aconteceu? No meu ver. Porque eu uso autenticação de dois fatores. Mas, como todo problema de segurança, ele nasce com uma brecha. E a brecha, nesse caso, foi um e-mail alternativo que eu tinha na conta, que era um e-mail alternativo antigo, que eu já não usava mais e que eu nunca mais olhei para ele para trocar senha e nada disso. Então, provavelmente qual que foi o fluxo? O e-mail alternativo teve vazamento, a pessoa pegou essa senha, acessou, conseguiu logar através do e-mail alternativo, né, trocando a senha, porque você consegue, né, fazer a troca mandando a senha para o e-mail alternativo lá e tudo. E aí o que aconteceu? Ela acho que colocou a autenticação dos dois fatores do lado dela. Então, assim, dificultou muito a minha vida para retomar minha conta. Então, o primeiro passo que eu tive é lógico, já comunicar a todas as pessoas, não cliquem em nada, não aceitem nada. E as pessoas que me conheciam foram repassando a informação e foram denunciando a minha conta. Mas foi assim, mandou mensagem para umas 20 ou 30 pessoas fora os stories, fora post, né? Então ficou nesse âmbito aí. Só que eu, no momento que eu já descobri isso, a primeira coisa que eu fiz foi tirar os prints e já fui na delegacia. Aí fiz uma abertura do boletim de ocorrência e tal, na Polícia Civil, nesse caso. Fiz lá a denúncia, tudo, não sei o que, que era justamente não para que eles fossem atrás, mas que se alguém tivesse qualquer tipo de problema, ou se eventualmente eu tivesse algum tipo de problema jurídico, eu teria a prova ali de que eu não tive a intenção de fazer aquilo, foi alguém que fez por mim, sacou? Então, fica a dica para todo mundo que se eventualmente sofrer um hack aí na sua vida, primeira coisa, avisa as pessoas próximas, né, para não clicar em nada, né? Isso aí é de praxe, né? Normalmente já não cliquem em nada. Se você conhecer e tal, beleza. E o segundo passo é procurem a polícia. Porque você precisa se resguardar juridicamente de qualquer tipo de problema. Você tem que se isentar de problemas. Só que aí, durou aproximadamente 2 dias esse processo aí. No primeiro dia, eu fiquei tentando várias vezes retomar a conta.
E eu percebi que tava tipo uma guerra, eu contra a pessoa, de tentar recuperar a conta. Mas ele tava conseguindo vencer porque ele tava com a senha nova e com a autenticação, eu acho, do lado dele, né? Só que depois de tanto eu tentar, de tantos bloqueios que a conta sofreu, no dia seguinte, inclusive no dia que eu ia embarcar para Portugal de volta, a pessoa deu uma brecha e eu consegui recuperar minha conta. Aí eu já, na mesma hora, já coloquei uma senha aleatória qualquer lá e tudo, mas já deletei o e-mail alternativo antigo que eu tinha e tudo. E aí ficou nisso. Mas assim, cara, o prejuízo, não tive muito prejuízo no sentido financeiro, né? Não perdi nada. Foi mais o prejuízo, assim, Dor de cabeça, né? mental, a dor de cabeça. E fora o prejuízo que te traz de insegurança, cara. Porque eu me tornei muito mais inseguro agora de qualquer coisa que eu uso na internet. Então, assim, te traz uma desconfiança, sabe? Por um lado é bom, se confiar demais às vezes é complicado na internet, né? Mas por outro traz essa carga. Pô, eu não queria ser hackeado de novo. Pô, foi chatão aquilo. Mó galera comentando e tal. Traz um prejuízo moral. Mas assim, dos males o menor, eu acho, né? Pelo menos serviu de lição aí. Já comecei a tomar algumas ações que a gente vai falar em breve aí. Mas, cara, foi basicamente isso. No teu caso, você teve, não sei se eu posso chamar de sorte, mas uma sorte entre aspas aí de resolver rápido, né? Porque foram aí 2 dias. Tem casos aí que demoram muito mais, né? A conta literalmente fica a Deus dará aí. Tem gente que nem consegue recuperar mais, porque depois você tem que abrir uma disputa com o Facebook e eles não são muito maleáveis na questão de provar que você é você, né? Leva um tempo e tal. E se você tivesse alguma conversa sigilosa, alguma informação sigilosa que você compartilhou nos seus chats e a pessoa, de repente, tivesse visto isso, o prejuízo poderia ter sido muito maior, né? Enfim, felizmente, né? Eu nunca passei por isso, espero nunca passar, mas fica a dica aí, tá, pessoal? Então, assim, coisas que são importantes para você, as suas principais redes, tá? O seu WhatsApp, seus e-mails. Verifica lá, tem um menu específico de segurança em todas as redes, tá? Vê como é que tá lá, suas fontes de recuperação de dados. Se é um e-mail antigo que você não usa mais, troca esse e-mail. Acontece muito comigo, cara. Outro dia eu fechei uma cliente para fazer anúncios no Instagram para ela. E o e-mail do Facebook dela, ela não lembrava a senha. Era um Hotmail antigo. E, cara, deu uma super dor de cabeça para recuperar, porque ela não conseguia, assim, porque assim, para eu acessar remotamente daqui da minha casa a conta dela para fazer anúncios, ele pede autenticação em 2 fatores e vai um código no e-mail. E ela não lembrava a senha do e-mail, né? Então, assim, fora transtornos de segurança, tem transtornos para sua rotina mesmo, né? Isso acontece com uma super frequência, cara. As pessoas não sabem a senha, deixa lá, Deus dará e assim vai. O Facebook já está no Brasil desde 2009, se não me falha a memória. Então, quem criou conta naquela época lá, de repente usava e-mails que hoje não usa mais, né? Então, assim, vale um tempinho aí, vai lá na parte de segurança do Facebook, do Instagram, vê qual e-mail que tá, qual telefone que tá. Tem gente que muda de número de telefone também, esquece de atualizar isso, né? Alguma das formas de recuperação é via código que é enviado por telefone, então se atentem a isso, tá? E Jonathan, vou até deixar o próximo tópico com você aqui, porque como conferir, né, se os seus dados foram vazados. Eu comentei no comecinho do vídeo que eu pago antivírus, e o meu antivírus ele tem como monitorar isso, né, se os dados foram vazados, mas ele só avisa, ó, seus dados foram vazados e tal. Os meus dados que foram vazados foram justamente esses aí que eu falo que para mim não tem importância, né? Então são senhas fáceis que eu uso em sites que, por exemplo, site de legenda, que vazou tanto o meu quanto do Jonathan aqui, né, Jonathan, de legendas TV, sites assim mais bobinhos de coisas que não tem problema se vazar, ok, né? Mas como é que a pessoa faz, Jonathan, para conferir aí se os dados foram vazados? Tem 2 sites aqui, aliás, tem vários, né? Mas a gente vai deixar 2 especialmente aqui, que é o Have I Been Pwned e o outro que é o Cyber News Leak Checker. Inclusive, se eu não me engano, aqui o Cyber News é a mesma fonte que citou, né, o vazamento aqui, baseado nessa matéria do G1. E aí, quando você abre esse site,
É simplesmente você colocar ali o que você quer saber se vazou, né? Então você põe, por exemplo, seu endereço de e-mail ali e aí você consegue checar se o seu e-mail vazou em alguma dessas exposições de dados aí. Uma vez que esses e-mails estão vazados, a tua única alternativa é resetar as senhas, né? Criar senhas fortes. Porque nesse caso, pô, já vazou. Uma vez que vazou, não tem mais o que fazer. Caiu na internet em lista de hacker, já era. O meu e-mail, por exemplo, caiu, já era. Tipo, vai ficar circulando na internet aí o resto da vida. Agora, o que eu posso fazer é que a gente vai falar em breve aí para fortalecer minha segurança. Mas de modo geral é isso. Acesse esses dois sites, coloque o seu e-mail lá e aí que você vai conseguir conferir o. Eu acho que para telefone também dá, se eu não me engano. Mas especialmente o e-mail, né, que a gente mais usa no dia a dia. Pega o e-mail e confere se ele foi vazado lá em alguma das exposições. Inclusive, cara, teve vazamento de site famoso aí, viu? O meu, por exemplo, vazou no Canva. Olha aí. Teve um vazamento de dados do Canva. Eu não lembro qual que foi o ano, se foi 2018 ou 2019. Mas o meu e-mail pessoal vazou na exposição do Canva. Numa dessa aí, vamos supor que o cara do Canva aí, por exemplo, o cara é designer, trabalha bastante lá. Dá para roubar muita informação sigilosa lá. Clientes, né, para prospectar. Vamos supor, eu vou lá e vou ver qual é os clientes o Jonathan atende. Vou lá no Canva dele, vejo tudo que ele faz, qual é o método dele de trabalhar. Posso entrar lá e apagar tudo, posso deletar minha conta, né? Então, se você não tinha backup do seu trabalho e você perdeu tudo lá, fica difícil para recuperar, né? Tem uma dor de cabeça aí que dá para evitar, mudando a senha Mas com nem, frequência. mas nem só isso, né, Rodrigo? Se o seu e-mail vazou, a pessoa pode ter acesso ao seu e-mail mesmo, né? Sim, Não só o acesso no Canva em si. O problema fica no seu e-mail vazando aí para hacker tentar quebrar a senha. Esse é o maior problema. e o próximo tópico aqui, até já fazendo uma emenda aí, como se proteger, aí vai uma estratégia de cada um, tá, pessoal? Mas, por exemplo, assim como eu tenho senhas fracas para coisas não importantes, eu também evito usar meu e-mail principal para tudo. Então, por exemplo, eu vou me cadastrar. Hoje a cada minuto sai uma IA nova, né? IA que faz vídeo, IA que faz texto, IA que cria imagem, IA que programa. Geralmente tudo chinesa, né? A maioria delas é tudo chinesa. E você vai confiar cegamente em chinês? Eu não vou confiar cegamente em chinês, né? Não estou falando aqui que eles estão criando para o mal, mas de qualquer forma, faz muito mais sentido você ter um e-mail secundário, tá? Você tem seu e-mail principal, um e-mail secundário. Vai criar uma conta num serviço novo, usa seu e-mail secundário, aquele e-mail que não está amarrado com coisas importantes. Porque aí você fica livre de, se seu e-mail vazar, vazou o e-mail que não tem tanta importância. Então, assim, você tem que ter uma estratégia de segurança, tá? E aí isso vai de cada um. O mesmo vale, por exemplo, para número de telefone. Obviamente que a gente está falando aqui já de custos, né? Porque manter duas linhas de telefone no Brasil custa dinheiro, né? Mas também é interessante essa estratégia que eu também uso. Então, por exemplo, esses formulários de coisas que me interessam, que eu quero ver, geralmente eu coloco um número de telefone menos importante. Aquele número que eu não está associado a coisas bancárias, que se for clonado, e que infelizmente acontece bastante, vai clonar, mas eu não vou ter problema com parte financeira, né? Então, por exemplo, eu deixar um número só para um número pouco divulgado, para você deixar para coisas de banco, para aquela autenticação de dois fatores de coisas que envolvem dinheiro, tal, coisas mais importantes. Então, assim, ter sempre dois níveis de segurança é importante. Então, você vai ter dois e-mails, dois números de telefone, senhas fortes para as coisas que são importantes, tá? Senhas. Um sitezinho besta aqui de IA novo que eu tô cadastrando, põe a senha do teu aniversário lá, acabou, não tem problema. Se alguém entrar lá, de repente você nunca mais vai entrar, né? Até não faz nem sentido você usar uma senha padrão. E uma outra coisa que muita gente faz é usar a mesma senha para tudo. Pessoal, isso é tão óbvio que a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando ela descobrir a tua senha é tentar usar aquela mesma senha para outros serviços, tá? E se você usar a mesma senha para tudo, é óbvio que a pessoa vai ter acesso a tudo, né? Então, se você tem problema de memória, não quer memorizar, pessoal, é super simples salvar isso no bloco de notas do celular, tá? Ou tem vários aplicativos de senha que você instala como extensão do seu navegador, que gerencia senhas para você, tá tudo criptografado, não tem
Isso não vai ser acessado por terceiros, então você vai entrar num site específico, ele pode até gerar uma senha bem grande para você não vai precisar memorizar, que vai ficar salvo ali. Então, assim, formas de você se precaver existem. É que a maioria das pessoas são preguiçosas para isso, né? Resumidamente, se organizar, tá? Ter um e-mail que você sabe o acesso, evitar trocar de e-mail toda vez que troca de celular. Eu conheço tanta gente que, na hora que vai trocar o celular, por algum motivo, porque o celular perdeu, porque roubaram ou porque quer trocar mesmo, não fez o backup direito, aí vai lá e nem usa o mesmo e-mail, cria um novo e-mail porque não lembrava a senha do e-mail anterior e vai indo. Então, assim, eu acho que é uma organização que dá para fazer e que vai te evitar dores de cabeça. Você tem mais alguma dica de como se proteger aí, Jonathan? Tenho sim. Hoje o gerenciador de senha que eu uso é o Bitwarden, mas você pode escolher da sua preferência aí. E uma coisa que você falou que é importante, Rodrigo, é quantidade de caracteres, né? Não só quantidade de caracteres. Então vamos supor, pega lá a quantidade máxima que você pode pôr na senha do portal X e usa o Bitwarden, por exemplo, para gerar uma senha daquele tamanho. Sei lá, se tem 40 caracteres aleatórios, é muito difícil quebrar a criptografia disso. Quebrar a criptografia não, né? Conseguir acessar quebrar essa senha, né? Para descobrir ela. Porque como que acontece, né? Essa tentativa dos hackers? Primeiramente, eles têm uma lista de palavras conhecidas. Então, a partir do momento que você coloca abacaxi na sua senha, abacaxi com certeza está numa lista de palavras possíveis de hackers. Então, eles vão pegar essa palavra e tentar colocar lá. Então, eles ficam testando. É um teste. Eles ficam testando. Tentativa e erro em senhas. E a partir do momento que eles conseguem descobrir uma das palavras, aí eles vão mudando as posições e tentando adivinhar. Então, a partir do momento que você usa senha aleatória, que realmente não tem lógica nenhuma, que esses aplicativos têm, já te facilita alguma coisa. Só que, por exemplo, se a gente começar a pensar nos piores cenários possíveis, né? É uma pessoa conseguir acesso ao seu Bitwarden, sabe? O que você poderia fazer, né? Se alguém descobrir a senha do seu Bitwarden, descobre todas as suas senhas. O que alguns especialistas dizem é, você pode usar uma palavra, mas concatene essa senha aleatória que o Bitwarden te dá com uma palavra conhecida para você. Entendeu? Então isso já é um nível um pouco a mais de segurança que você tem na sua senha. Isso é importantíssimo. Gera uma senha grandona e coloca uma palavra na frente, uma atrás, sei lá, metade na frente e atrás, para ficar mais difícil de descobrir. Essas coisas facilitam muito. Eu tinha muita tentativa de acesso antes no meu Hotmail especificamente. E aí, depois que eu tomei essas estratégias aí de senha aleatória e um a mais, cara, assim, diminuíram em 95% essas tentativas de acesso. E agora estou bem mais tranquilo. Então, isso fica como dica para a galera aí. Eu tô falando que eu uso esse, tá? Mas existem vários gerenciadores aí. O mínimo, se você quiser usar um mínimo e tiver com muita preguiça, usa do próprio celular que vem. Isso. Do Keychain mesmo, da Apple, por exemplo, ou no browser. Mas usa alguma coisa que gerencia as suas senhas. E tente evitar memorizar. É isso. Eu gosto de seguir essa linha de raciocínio. Eu já não sei mais senha nenhuma minha. Ó, só para as pessoas entenderem, tá? A importância de ter vários caracteres, não sei por quê, né? Matematicamente falando. Vamos considerar o teclado, esse famoso QWERTY, né? Que é o teclado que a gente usa aqui. De 0 a 9 são 10 caracteres. De A a Z são 26 letras, né? Mas elas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Então a gente tem 26 mais 26, com já 10 caracteres numéricos. Entrando nos caracteres especiais, a depender do layout do seu teclado, a gente tem mais 33 símbolos diferentes, entre exclamação, cerquilha, percento, e-comercial, colchetes, né, arroba, chaves e assim por diante. Se somar tudo isso, a gente tem um total de 95 possibilidades de caracteres, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma senha de um caractere só. Você tem 95 formas diferentes de escrever ela. Pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser um caractere especial. Agora, quando a gente vai para 2 caracteres, a gente já vai para 95 vezes 95,
que dá um total de possibilidades de 9.025 senhas diferentes. Então, assim, com 2 caracteres de 95 possibilidades, você vai para 9.025 possibilidades, ou seja, mudamos de 95 para 9.000, ou seja, fica muito mais difícil de um programa ou de um hacker descobrir. Isso aqui, pessoal, é exponencial. Tá? Então, se forem, por exemplo, 3 caracteres, é vezes 95 novamente. Já vai para 857 mil possibilidades de senha. De novo, vezes 95, vai para 81 milhões. Então, assim, aumenta muito rápido, né? Isso só com 4 caracteres. Então, 4 caracteres alfanuméricos e com caracteres especiais, a gente está falando de 81.450.625 possibilidades de senha. Então, assim, se o Jonathan comentou lá 40 possibilidades, eu não nem para escrever esse número aqui na calculadora, né? De 40 vezes 95, 95, 95, dá um número exorbitante de possibilidades. Então, assim, se a gente pode dificultar, para que facilitar, né? E entrando também, né, para a gente concluir aqui o vídeo, só quis emendar um assunto que eu comentei com o Jonathan, que eu acho que faz sentido, para você ficar com um pouquinho mais de medo também, né? Para você dormir um pouco mais com medo, né? Porque já não bastasse tudo que está rolando. Pouco se fala para quem não é nerd, né? As pessoas que estão aí no dia a dia não estão muito ligadas à evolução das coisas. Você já deve ter ouvido falar em filmes ou em algum momento na televisão sobre computação quântica, tá? Longe de mim aqui ser um especialista em computação quântica, eu sou entusiasta e entendo talvez 0,5% do que possa ser entendido de computação quântica. Mas de forma muito resumida, pessoal, um hacker, um programa de computador, um hardware, para calcular essas bilhões, trilhões, quadrilhões de possibilidades de senha, isso tanto no âmbito de senha quanto no âmbito da criptografia, por exemplo, porque criptografia é isso, né? Você embaralhar os caracteres, baseado aí num cálculo que foi feito antes, né, numa programação, e voltar isso para trás. Os computadores hoje não têm capacidade computacional para testar inúmeras possibilidades, né? Eles levam anos, séculos, até milênios para desvendar uma criptografia. Porém, com a computação quântica, isso vai mudar. E é onde eu acho que o medo começa, porque uma coisa que levaria milhões de anos para fazer na computação tradicional, o computador quântico consegue fazer em segundos. Ou seja, não vai ter mais nada inquebrável na internet. Então, por mais que a sua senha seja hiper complexa, um computador quântico vai conseguir testar todas as possibilidades de senha em segundos. Então, como isso vai afetar a nossa segurança, né? Será que a segurança vai avançar para o mesmo nível, né, da computação quântica? Eu não sei como isso vai ficar, mas quando eu vi isso, você imagina, vamos supor que os Estados Unidos, que ao que tudo indica está na frente no desenvolvimento da computação quântica, desenvolva isso de forma comercial, né? Ou de forma que fique só no governo, não sei como é que vai ser. Mas aí eles conseguem interceptar toda a comunicação do mundo e trabalhar esses dados. Então, assim, governos não vão ter mais sigilo, né? Empresas não vão ter mais sigilo nenhum, vão poder conversar, entender o que todo mundo está falando. Até as conversas das pessoas, né? O Facebook fala que a comunicação do WhatsApp é que tem criptografia de ponta a ponta. Então, será que se eu pegar isso no meio do caminho e descriptografar com a minha tecnologia, eu vou ter acesso a dados de todo mundo? Então, acho que é um futuro interessante e assustador ao mesmo tempo, né? Eu não sei o quanto isso vai ser prejudicial ou vai nos ajudar, mas a gente está caminhando para uma coisa que, envolvendo o IA e o avanço da computação quântica, uma coisa, sei lá, não é tenebrosa, mas é esquisita e dá um certo medo. O que você acha, John? Eu fico cada vez mais receoso, né? Hoje eu já estou receoso, mas eu acho que, falando aqui um pouco mais sobre a realidade, né? O que a gente tem hoje, vamos pensar no que a gente tem hoje, né? Que às vezes se a gente pensar muito no como pode ser, acho que dá muita ansiedade. Mas assim, me assusta qual que seria o ponto que isso chegaria. Por outro lado, também fico animado de ter uma tecnologia tão avançada assim ao ponto de conseguir fazer coisas de séculos, milênios em segundos, né? Então isso já me deixa um pouco mais animado. Porém, eu gosto de focar um pouco mais no presente e acompanhar como que isso aí vai ser
desenvolvido, digamos assim, né? E para a gente ir para o final aqui, deixar um recado, se você gostou desse vídeo, deixar um like, isso ajuda a impulsionar nosso vídeo para mais pessoas. Deixa um comentário também, porque o comentário é importantíssimo para o Google, para o YouTube entender que o nosso conteúdo aqui te interessa também, e isso ajuda a impulsionar também o vídeo. Beleza? Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo, Rodrigo. É isso. Obrigado, pessoal. Curta o vídeo, compartilha, ajuda a gente aqui a produzir conteúdos mais interessantes cada vez mais. Obrigado, viu? Abraço. É isso aí.